cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Boa tarde para você que chega com a gente na Central Brasileira de Notícias. São 4h07. Estamos ao vivo para toda a região metropolitana de Campinas através do 99,1 e ao vivo também para todo mundo, para quem chega com a gente através da internet. Quer dizer, para todo mundo é muita coisa, né? Tem país que a internet é bloqueada. Então, para a maior parte dos países, nós estamos aqui no cbncampinas.com.br e também estamos no nosso aplicativo, o aplicativo da Rede CBN. Para você que entra lá no aplicativo da CBN, escolha CBN Campinas e você irá também ouvir a nossa programação. Além do que, estamos na Alexa, viu, Carlão de Freitas? Se você tem uma Alexa em casa, é só virar para a Alexa e falar: Alexa, por favor, sintonize a CBN Campinas. Imediatamente ela vai passar a executar a mídia da CBN Campinas também, para você que gosta de ouvir Alexa. Você tem uma assistente virtual, Antônio Lupe? Boa tarde para você. Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você, a todos que acompanham a Arena. Não tenho ainda a oportunidade de ter uma assistente virtual em minha residência. Vamos providenciar. Agradeço. Você faz aniversário quando? Só em junho. Ah, em junho do ano que vem eu te dou uma. Então. Ah, vou contar os dias para esse grande momento. Falta menos de um ano. Isso. Espere, vai chegar. Rapidinho. Boa tarde para você, Carlão de Freitas. Você tem uma assistente virtual? Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. Cara, eu acho que se eu fuçar lá na minha televisão, eu acho que eu devo encontrar essa Alexa, mas estou igual o Lupe. E eu faço em novembro, viu? Tá chegando. Então tá bom. Não, eu prometi só pro Lupe. Só pro Lupe. Mas Fábio Chaib vai te dar uma assistente virtual, até porque o que o Fábio Chaib mais tem é assistentes. Sejam virtuais ou sejam físicas. Ele tem muito assistente. Tudo bem, Fábio Chaib? Fala, Eliel, tudo bem? Tudo certo? Eu não tenho assistente virtual, não. Eu tenho um assistente real, agradecendo mais uma vez a Yasmin, minha namorada, que estou na casa dela aqui hoje. Mais uma vez, agradecendo pelo espaço cedido. Ô, Chaib, Oi. Precisa pagar a conta, viu? Sabe aquela carta que chega cheio de códigos listrados? Isso se chama código de barras. Você escaneia com esse aplicativo que você tem aí, esse Personalité, e aí paga a conta. Senão você vai ter que ficar ocupando o espaço da Ariane sempre aí para precisar da internet dela, entendeu? Da Yasmin, quer dizer. Cuidado. Como que é o nome? Eu esqueci o nome. Yasmin, ele acabou de falar aí. Yasmin, isso. Faz parte. Né? Boa tarde para você. Mandou porque azedou, né? Tomou uma beliscada. Boa tarde para você, meu caro William Cabelo. Tudo bem, Cabelo? Tudo jóia, boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe, Fábio Chaib, toda a nossa audiência. Destacando aí o nosso tradicional sarcófago, falar rapidamente, né? Bela vitória do 15 lá na Javari, na Copa Paulista, e parabenizar, por que não, a Ferroviária de Araraquara, que disputará o título da Série D com o Ferroviário de Fortaleza, o Tubarão de Fortaleza. Bela campanha da Ferroviária, Eliel. E parabéns para a Ferroviária também no feminino. As meninas da Locomotiva fizeram um jogo muito intenso, muito disputado contra a equipe do Corinthians, mas conseguiram vencer, digamos assim, as desconfianças e fizeram um grande jogo. Corinthians, o time de maior investimento e com certeza, né, com uma qualidade técnica um pouco superior, conseguiu colocar essa qualidade técnica em forma de números também. Parabéns a Novak Djokovic, esse monstro do tênis, ganhou seu 24º Grand Slam, venceu o Medvedev neste fim de semana no Aberto dos Estados Unidos, no US Open, e garantiu aí o seu 24º título de Grand Slam. Olha, tá surgindo aí o Alcaraz, né? Como o principal rival.
do Djokovic. Mas eu não sei se o Alcaraz chega a 24 grandes slams, não. É muita coisa, hein, cara? E lembrando que quando chegou a este número, ou boa parte deste número, lá para 20, 19 grandes slams, ele simplesmente ganhava de Roger Federer e Rafael Nadal. Só isso. Sem sombra de dúvidas, atenção, não estou dizendo sempre, estou dizendo dos últimos 10 anos, o maior nome do tênis mundial. Em termos de talento, sim, Djokovic é o maior nome do tênis mundial, bate muita bola, joga demais e tem um diferencial que nenhum deles tem. Qual é? O mental. Sim. Ele sabe ler o adversário. Ele é mortal. A hora que ele percebeu o Medvedev balançando, ele foi para cima e caixa. Nem quando ele balançou por questões físicas, porque o corpo não é uma máquina, né? Nem quando ele balançou, ele se permitiu ser lido pelo Medvedev. Grande cara, Djokovic. Só tem a mancha no currículo de não ter se vacinado para Covid-19, mas é um grande cara. Com certeza um tenista daqueles. Você é fã, né, Chaib, do Djokovic, né? Eu gosto bastante, sim. Como você falou, a parte mental dele é um cara... Tênis é muito um esporte magnífico, nessa parte de você lidar com você mesmo, superar você mesmo. É magnífico mesmo, uma coisa que você consegue superar os seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, a ansiedade que você tem que controlar, né? E o Djokovic é um cara estupendo mesmo. No nosso caso, a gente controla a ansiedade comendo, né? O mais engraçado é que quando você vai num nutricionista... Sim. Como que é o nome que tá na moda? Nutrólogo. É nutrólogo, mas tem um outro que tá na moda também. Endocrinologista. Quando você vai no endócrino. Eu fui no meu endócrino. Certo. Ele passa um monte de ansiolítico. Eu falo, doutor, mas eu quero perder peso. Ele falou, então, mas o problema é a ansiedade. Quando você tá ansioso, você come até o pé da cadeira. Sai comendo todo mundo que vê pela frente. Nossa, muita fome. É muita fome. Mas... Você curou da ansiedade ou não? Percebeu que não. Né? Bom, hoje é 11 de setembro e quando a gente remete a 11 de setembro, invariavelmente nós lembramos daquele fatídico 11 de setembro de 2001. Você lembra o que você estava fazendo nesse dia, Carlão? Eu até perguntei pro Lupe hoje, eu estava no futebol interior indo almoçar, cara. Tava no restaurante e de repente aquela cena... Aí na sequência, né, veio a segunda torre, né, o choque do avião, e nós pensávamos que era o famoso VT, né, o famoso videotape, o replay. E não era, não. Era a realidade, era o segundo. Você lembra o que você fazia, Lupe? Eu lembro que eu estava na escola. Agora eu não lembro muito do dia, não. Eu lembro que a gente ficou bem assustado com tudo que estava acontecendo, mas assim, eu lembro que eu estava, se não me engano, foi 2011, né? Foi 2001. 2001, perdão, 2001. Eu tava não tava nem no ensino médio ainda, tava no ensino fundamental. Em Campinas aconteceu um fato curioso, porque no dia 10, o prefeito Toninho foi assassinado. Na noite do dia 10. Na noite do dia 10. Olha só como que são as coisas. Ele estava sendo aguardado na Ponte Preta porque era uma comemoração de aniversário. De repente ele não chega. E não chegou. Vem a notícia. E aí no dia 11, toda a cobertura. Aí de repente acontece... toda aquela tragédia nos Estados Unidos. O Felipe fez um brilhante material no jornalismo. O Felipe Pereira contando dos 22 anos da morte do Toninho do PT, né, aqui em Campinas. E com trechos do jornal da época apresentado até então para Luciane Viegas, que hoje é diretora de conteúdo do Grupo PP. E eles pedindo licença para a cobertura nacional para trazer um fato relevante que aconteceu aqui em Campinas, mas que com certeza foi ofuscado de maneira até nacional por conta desse atentado nos Estados Unidos. Mas a pergunta é, você lembra o que você fazia no 11 de setembro de 2001? Eu, por exemplo, não sabia. Eu fui saber, desde muito cedo, né, jovem mancebo ainda, viu, Cabelo? Eu trabalhava. Olha aí. E com 14 anos eu já trabalhava. Então eu estava no trabalho, eu trabalhava de manhã e estudava à tarde. Trabalhava com o quê? Açougue. Oba! E quando eu estava no trabalho, saí do trabalho... Não, com 14 anos eu já estava no rádio. Açougue era mais cedo. Tava no rádio, mas eu acho que a gente tinha ido fazer cabo, alguma coisa assim. Porque o futebol antigamente era tudo por cabo, né? E quando eu chego na escola, todo mundo fala, cara, tá acabando o mundo lá nos Estados Unidos e tal. E eu nem entendi. Eu fui só saber o que aconteceu de fato no fim da aula, quando eu cheguei em casa e via televisão e tal. Mas eu passei o dia inteiro sem saber. E esse fato é um daqueles
que todo mundo pergunta, pô, eu lembro até hoje o que eu estava fazendo nesse dia. O que você fazia nesse dia, Cabelo? Eu já trabalhava aqui no SEDOC da IPTV. Ô, louco! E eu lembro perfeitamente. São os dois fatos, a morte do ex-prefeito Toninho e o atentado de 11 de setembro. O SEDOC, o nosso centro de documentação, foi um dos dias mais movimentados, agitados, rodou 24 horas. Quem estava de folga foi recrutado, uma mobilização geral. Lembro perfeitamente, sim. Foi muito louco o negócio, muito louco. O próprio ouvinte aqui, ó, disse, eu lembro que não teve aula, porque no dia anterior o prefeito tinha sido assassinado, é isso aí. Eu tava vendo TV Globinho. Mandou. E depois, com certeza, deve ter ficado nervoso, né? Porque entrou o plantão e não parou mais. Não teve mais a TV Foi Globinho. Ali. O outro ouvinte mandou aqui que estava almoçando em Sinop, no Mato Grosso, quando houve o que aconteceu, hein? Muito louco. O que você estava fazendo no 11 de setembro de 2001 é a pergunta do dia, 991869070, até porque o esporte está meio paralisado, está meio na calma, amanhã volta com a seleção brasileira, aí quarta tem o jogo do São Paulo, na quinta tem o Corinthians, na sexta tem o Palmeiras, então a gente vai colocando aqui o que o ouvinte estava fazendo naquele 11 de setembro, tá bom? Sarcófago diferente? Mudou, né? Tá mais moderno, ele tá mais bonito, ele tá mais aconchegante, ele tá sensacional. Pelo menos é isso que estão falando pelas ruas da cidade, não só da cidade, mas também de toda a região metropolitana de Campinas. Aliás, Olambra nos abraça. Sexta-feira estaremos lá mais uma vez. E meu grande amigo William Cabelo separou um jogo interessante hoje, hein? Um jogo interessante nos arquivos do SEDOC, do Grupo EP. E o jogo que Cabelo, na verdade ele chama o William, né? Carinhosamente apelidado de Cabelo, separou nesta segunda-feira um jogo envolvendo o Guarani, que aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Isso eu não vou errar. Vamos lá. Esse não tem como Vamos ver errar. até onde vai a Vamos ver até onde vai. É, vamos lá. Não, pelo amor de Deus. Não. Pô, quem errar? Momento Eu de grande escondi expectativa seu no nome, quarto, né? O por ouvinte fica favor. desesperado. Codinome Beija-Flor. Exagerado. Pô, Tá indo, tá grande indo. Ney Matogrosso. Sou fã demais de Ney Que Matogrosso. foi O namorado codinome com Beija-Flor. isso, foi o namorado. Pra quem não, Teve um dizem, né? relacionamento com esse. Não sei se é. Mas brincadeiras à parte, é o grande Cazuza. Cazuza. Não dá pra esquecer. Aliás, que belas melodias separou. Essa hoje Essa é tudo música ele. é melhor. Hoje Cabelo... Meus heróis morreram de overdose. Eu não sei se essa é a mesma música, o Cabelo pode me corrigir, mas eu adoro aquele trecho que diz: eu vejo um museu de grandes novidades. Eu vejo o futuro repetir o passado. Não, e é não uma mesmo. verdade, porque todo museu que a gente vai hoje, em algum momento já foi uma novidade, viu, Elton Grimaldi? Que a gente vê lá no museu, em algum momento, foi a coqueluche do momento. Por exemplo, o fax. O É uma fax. coisa que eu admiro. Eu acho o fax a maior invenção do homem, mais do que a internet. Porque como é que você passa um papel aqui e chega o mesmo papel lá em, vou dar um exemplo, Belém do Pará, onde o Brasil venceu na estreia das eliminatórias? Isso é algo brilhante, cara. Só Exato. que hoje o fax é ultrapassado, Totalmente. porque chegou o e-mail. Não, o bip. Pra que servia o bip, gente? Nossa, eu era alucinado pelo rádio, lembra? Esse é mais Nextel, moderno, né? o Nextel, né? Nossa, Mas ele é mais moderno. quando Mas o bip surgiu, mesmo, que você o bip recebia um era- bip lá e tal. O Tem próprio muito celular, coisa. né? O BIP, Nossa, o celular, quando lançou- surgiu, parecia ficção científica. Sim, Exato. Eu tô- Na verdade, é o código de Morse que foi digitalizado. exato. Porque só tinha um número ali. Ih, a pessoa tá me bipando aqui. O que será que tá acontecendo, hein? Bom, então, esses assuntos diversos que nós comentamos aqui, foi tudo baseado nesse jogo que o Cabelo separou do sarcófago, que mais tarde, daqui a pouquinho, não sai daí. Já tem todo o jogo, com imagens, o VT que foi feito na época, tudo separado por Esse William jogo é da Cabelo. década de 80, hein? Esse jogo, aí é você que tá falando, cara. William, Olha só que legal, o Susto, ouvinte. cara. Ele mandou aqui, gente, eu estava ouvindo pela CBN, estava entrando na Dom Pedro, ali sentido Jacareí, e ouvi pela CBN o anúncio dos atentados lá nos Estados Unidos. Que coisa, hein? Vai mandando aí, o que você fazia nesse 11 de setembro de 2001? Você lembra como estava o seu dia naquele dia? Diga, Fábio Scheib. não, lembrando que 11 de setembro também é o dia do árbitro, né? Do árbitro de futebol. Então, 11 de setembro, parabéns aos árbitros de
todos os cantos do Brasil aí. Alguns um pouco deixados de lado, né? Um pouco recriminados, outros com bastante talento, mas, enfim, 11 de setembro, dia do árbitro. Então, o nosso pedido à Confederação Brasileira de Futebol: profissionalize a arbitragem no Brasil. E talvez 92% das polêmicas nós vamos resolver. Porque quando algo é profissionalizado, nós criaremos órgãos para instituir a correção por trás disso e as maneiras punitivas adequadas. Não é suspendendo um árbitro uma rodada ou duas que nós vamos resolver o problema. Não é tirando o árbitro da Série A e colocando ele na Série B que nós vamos resolver o problema. Não é fazendo esse descalabro que foi tirar árbitro do Campeonato Brasileiro masculino e jogar para o Campeonato Brasileiro feminino que nós vamos resolver o problema. Nós vamos resolver o problema com capacitação, com treinamento, com orientação adequada e com profissionalização. O árbitro tem que ter uma segurança financeira para desempenhar a sua função. Ah, mas o árbitro de futebol ganha muito dinheiro. Ele tem um salário interessante por jogo, mas ele precisa ter outra profissão, porque não temos futebol o ano inteiro. Então, por isso que tem que ter uma profissionalização. O cara tem que ter férias, tem que ter descanso, tem que ter 13º, tem que ter. Não adianta. O jogador não tem. Sim. O árbitro também tem que ter o direito de imagem. E ele, se for ver, ele é mais importante que o jogador dentro do espetáculo. Né? Bom, vai mandando aí pra gente. Nosso WhatsApp é o 991869070. Primeiro intervalo do Arena, a gente volta já. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quer curtir a festa em dobro? Vem aqui! São 49 anos. Já saí. É o dobro de prêmios, é o dobro de prêmios. 2 prêmios de 1 milhão. Festa em dobro açaí. E 2 casas de prêmios. Festa em dobro açaí. 2 anos grátis em compras. Prêmio instantâneo na mão. No chão, precinho, precinho. Caixa de compras, o carrinho. Festa em dobro açaí. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Bom, são 4h25 de volta com o nosso Arena CBN. Eu lembro desse barulhinho aí. Lá pra 2010, né? 2009. Eu tive um desse, hein? Você fazia uma gracinha, né? Era meio status. Era daquela marca BlackBerry, né? Tinha um famoso. Eu tive um desse aí. No dia 11 de setembro eu estava na empresa quando meu patrão me chamou para ver o incidente. Juro que pensei que era filme, até ele me falar o que era. O Marcos Roberto de Santo Antônio de Posse. Obrigado, Marcos. Tem mais gente aqui. Estava no almoço na universidade em Araraquara, quando aconteceu tudo isso. O outro aqui morava em São José dos Campos, trabalhava montando estruturas e via reportagem na TV sobre os atentados. Que coisa, hein? O Burg estava lá no Café Regina, aqui pertinho, na Barão de Jaguara. Regina. Eu estava na prefeitura esperando o corpo do Toninho quando uma pessoa ligou para outra lá dos Estados Unidos dando a notícia das Torres Gêmeas. Nossa. E eu estava do lado. O Valmir Lopes mandou aqui pra gente. Obrigado, Valmir. Em dia 11 de setembro de 2001, eu estava atendendo um paciente numa consulta odontológica que mesmo de boca aberta conseguiu falar. Que isso, hein, Gláucia? Que história é essa, hein? Conta pra gente como que é possível isso aí. Obrigado, Gláucia. Gláucia provavelmente é uma dentista participando aqui com a gente. Muito provavelmente. Muito provavelmente, né, Lupi? Sim.
Então tá bom. Tem áudio também, Aldão Grimaldi? Põe no ar aí. Boa tarde, amigos do Arena JP de Moraes. Cara, vocês vão ter que platinar o cabelo esse ano, hein? Meu Deus, se não dava certo pro Guarani nos anos passados, tá dando tudo certo esse ano. Ganha não jogando bem, adversário que não consegue ganhar. Vem em mim, Série A! Olha! Já tá Já tá animadaço. animadinho, hein, velho? Esse aí não vê a hora de Já chegar pensou novembro. a gente na festa de Réveillon e tal, e pergunta, e esse cabelo? Foi uma aposta. Foi uma aposta. Coisa que colocaram a gente. E essa aí Festa tem da que... firma, todo mundo alta patente. Aí chega, três aí chega os artistão. Chega os cotonetes. Mas o Fábio Scheib que pôs a gente nessa enrascada, Nossa. Não tem também, né? Fica jogando pros outros, né? Não tem né? Porque um, pra ele é mais fácil. Depois já assume o perfil calvo calvo e já e acabou, era. né? E olha como é o futebol. Eu falei assim, não, vamos acertar essa aposta aí, o Guarani não vai subir aí, ó. Aliás, eu tava olhando o Fábio Eu quero ver o Scheib. cabelo platinado. O cabelo vai ser legal de ver. Ah, mas ele já tá. O cabelo do cabelo já tá. O Fábio Scheib, eu tava reparando nele hoje no CBN Esportes, e o Fábio Scheib, ele é uma espécie de Bruno José bombado, né? Porque Por ele quê? é a cara, porque o Bruno José é calvo, mas é cabeludo. Calvo, onde eu sou calvo, cara? Só que o Bruno José é magro, o Fábio Scheib é gigantesco de forte. Então, o Fábio Scheib hoje, ele é muito parecido com o Bruno José, mas é o Bruno José da academia, né? É o Bruno José do Do jogging. do whey, Do whey. da Do creatina. Whey Pro. O Marco Bedin disse aqui no nosso YouTube: eu estava trabalhando em Campinas em uma grande empresa de computador e víamos as cenas das torres em tempo real com a tecnologia que tínhamos na época. E Legal, realmente, hein, velho? E agora confirma a informação agora ela é apurada que a Glaucia, sim, ela é dentista. Ah, que E legal. ela ouve sempre que está retornando para casa e ela disse que a gente está de parabéns. Legal, Obrigado, legal. Glaucia. Brigadão. Fala pra gente a sua especialidade, quem sabe, né? Eu tô precisando de um dentista. Um Roberto Precisando fazer um Firmino canal. aí, um Roberto Ou Firmino, lente, tá? você O faz lente? Que agora tá na moda, hein? Sim. Eu vivi pra ver isso, hein, gente? Além de cílios falsos, agora o ser humano tá usando O dente jogador falso. de futebol, ele fazia o primeiro contrato, ele ia lá e comprava um carro, né? Agora ele não. põe Hoje lente. ele dá um sorriso, né? Dá um sorriso. Aí você Até vê porque o- um sorriso vale mais do que 1000 palavras, né? Ah, que coisa linda. Pelo amor de Deus, hein, velho? Eu sei que foi uma cena triste, mas eu estava em Belo Horizonte, tinha acabado de chegar em BH, estava indo para Salinas, mas que foi bonito. Foi. Opa, Logo Salinas. pensei que era filme. Que isso, velho? Ô, louco. O cara achou que foi bonito aqui. Quem que é essa? É o Giovanni. Valeu, Giovanni. Tem mais áudio, daqui a pouco a gente vai pôr. Eu era recruta na escola de cadetes, tinha desse lado, 7 de setembro, o prefeito estava lá. 11 de setembro eu estava na cantina do quartel quando uma coxinha com pimenta, comendo uma coxinha com pimenta e um bom militar quando soube desse assunto aí. Que isso, hein? Rapaz, que pesado, hein? Bom, Carlão de Freitas, você achou do time do Diniz? Olha, uma boa primeira impressão, né? É claro, vamos levar em consideração a fragilidade do adversário e tal, mas quando você enfrenta um adversário fraco, Você tem que mandar tem ver. que golear, manda Tipo ver. o CRB, pegou vitória, mandou Nossa, ver. 6-0. Você pega um adversário fraco, você tem que Arrebenta golear. no meio. E foi o que a seleção fez. Venceu. agora tá indo abaixo, né? Venceu com autoridade, um início promissor, é claro, o eliminatório o Brasil deve passar com tranquilidade, mas legal, se mantiver esse ritmo de um futebol alegre, claro, elevar também o nível dos adversários, mas dá para acreditar aí num bom trabalho do técnico Fernando Diniz à frente da seleção. Neymar bem, solto também, o Richarlison Quase foi fez um decepção. golaço o Neymar, hein, velho? Nossa, coisa linda, lembrou Quase os fez um tempos de golaço. Santos. Vamos torcer para que permaneça assim. Ô, Chaib, como você disse, né? O Brasil já tá na Copa. Essa questão de eliminatória é uma mera formalidade, né? É questão protocolar, né? Mas fiquei empolgadaço com a seleção do Diniz no primeiro jogo. Claro, a Bolívia, um adversário fraco, mas eu fiquei muito empolgado. O Brasil criou bastante, jogadores mais leves, parece, né? Principalmente os jogadores da frente, com exceção do Richarlison, que desde antes do jogo eu tinha falado, também o Carlão também corrobora da minha mesma opinião. O Richarlison não é aquele cara para ser o atacante da seleção nesse momento, mas tá bom, vamos ver se o Brasil consegue recuperá-lo também, porque ele já fez bastante jogos importantes também. Mas esse trio da frente aí, com o Neymar vindo por trás, vai ser muito legal ver com o Diniz, né, na mão do Diniz aí. Muito bacana mesmo.
Você acha que ele vai bem quando ele vem por trás, Chaib? Ah, por trás é melhor, dá pra sentir o dedo do Diniz já. Nossa, mãe. Porque Gente do céu. o dinizismo, que é o nome da teoria do Fernando Diniz, ficou evidenciado nesse jogo do Brasil contra a Bolívia. Chegando essa hora. Você não achou, Lupe? Hã? Que ficou evidenciado isso? Vocês são dinizismo. loucos, velho. Eu acho que, por enquanto, é muito cedo pra gente falar que vai dar certo, mudou, Expectativa, né? Falta de confiança sua, hein, Não é cara? falta de confiança, é que a gente não pode comparar o futebol brasileiro com os É embrionário. demais- É embrionário. A gente tá falando do mercado... tem um repórter, não vou terminar a minha opinião. Mas, rapidamente, o futebol sul-americano hoje está muito abaixo do que o Sim. futebol brasileiro apresenta. Então, aí chega na Copa do Mundo, lapada. Aí a gente começa a chorar. Então, vamos com calma. Foi legal, foi bom, mas vamos com calma. Ô, Elton, vamos pro repórter. Pode subir na trilha já, que a abertura já foi. Pode subir a trilha já. Segunda-feira, 11 de setembro de 2023. A FIFA ampliou para o mundo todo a suspensão de jogadores que foram punidos no Brasil por manipularem partidas de futebol em um esquema de apostas. Os jogadores Igor Catatal, Matheus Gomes e Gabriel Tota foram banidos pela entidade. Outros 8 atletas foram suspensos. As punições se restringiram ao território nacional, mas alguns dos jogadores fecharam contratos com clubes estrangeiros para escapar das condenações. A pedido da CBF, a FIFA analisou os casos e decidiu pela extensão das punições a todas as federações filiadas à entidade. O Brasil tem uma média de 2,7 médicos por 1.000 habitantes. É o que aponta um levantamento inédito feito pela Faculdade de Medicina da USP em parceria com a Associação Médica Brasileira, usando os dados mais recentes do censo do IBGE e do Conselho Nacional de Medicina. O trabalho aponta a desigualdade na distribuição de profissionais entre populações dos diferentes estados e regiões do Brasil. O Sudeste tem a maior densidade médica, seguido de Centro-Oeste, muito em função do Distrito Federal e da região Sul. As regiões Norte e Nordeste estão abaixo da média nacional. O estudo pondera, no entanto, que é a primeira vez que o Nordeste passa a registrar mais de 2 médicos por 1.000 habitantes. O presidente Lula recuou da declaração que deu no fim de semana sobre a possível presença de Vladimir Putin na próxima reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Na ocasião, o petista disse que Putin não seria preso no Brasil caso viesse participar do encontro. O líder russo é alvo de mandados de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Um acordo assinado pelo Brasil prevê que o país cumpra ordens emitidas pelo tribunal. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, boa tarde para você, Mário Quintino. Oi, Léo, boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. A semana começa com um acidente na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, à altura do quilômetro 60. Inclusive, tem 5 quilômetros de lentidão para quem sai de Jundiaí, vem em direção de Vinhedo, também de Campinas. Se você puder, nesse trecho, o melhor caminho é seguir pela rodovia Anhanguera. Esse acidente, segundo informações da concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes, foi uma colisão entre 2 caminhões. Uma pessoa teve ali ferimentos leves e tem lentidão, portanto, de 5 quilômetros para quem segue pela Bandeirantes, sai de Jundiaí, vem em direção de Campinas, do quilômetro 55 até o quilômetro 60. Então, reforçando, quem puder no trecho de Jundiaí, siga pela rodovia Anhanguera, você que vem em direção de Campinas. No sentido da capital, as 2 rodovias têm trânsito intenso exatamente na altura de Jundiaí, mas por conta aí já
do excesso de veículos. Eu trago informações também para o nosso ouvinte que segue aqui em Campinas, pela Dom Pedro, lentidão chegada para a rodovia Anhanguera, região ali do Nova Aparecida, atenção, à altura do quilômetro 145. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações. 4h36. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A equipe do vôlei Renata perdeu mais uma no Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Na última sexta-feira, a equipe foi derrotada pelo São José no Vale do Paraíba por 3-1. Foi a segunda derrota consecutiva, já que na rodada anterior, Campinas tropeçou em casa contra o Atibaia. O próximo jogo está marcado para sexta-feira, às 7h30 contra Guarulhos, no ginásio do Taquaral. Falando do vôlei feminino, o Campinas Vôlei confirmou que a bicampeã olímpica Jaqueline vai estrear pela equipe na sexta-feira contra o Barueri. O jogo acontece às 9h no Clube Concórdia, em Campinas. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Força de achar que é impossível ou ir lá e fazer, de desistir ou acreditar em você mesmo, de se acomodar ou ser a transformação, de ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações. Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. Quatro horas e 40 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Você concluiu, Lupe, o seu pensamento sobre o time do Fernando Diniz? Ou você ainda tem algo a dizer? Faltou só agradecer o espaço mesmo, mas é justamente isso, que a gente ainda não pode criar uma expectativa tão grande. O Diniz é bom técnico. Não dá pra emocionar, né, Não, eu sinceramente acho que não era ainda o momento do Diniz, mas respeito a escolha. Não sei se ele é interino, se já acertou com... Como é que chama lá o do Real Madrid? Ancelotti. Confesso que não tenho a informação, mas se for ele também vou torcer pelo Brasil, porque a gente tem que torcer para nossa pátria. Olha que discurso bonito. E não para a pátria alheia. Temos que torcer, como diz aquela música lá, para a pátria que... Enfim, deixa pra lá, né? Não vou completar, não. Ô, meu caro Fábio Scheibe, não deu pras guerreiras, hein, Fábio Scheibe? O Corinthians venceu seu 5º título do Campeonato Brasileiro.
O Corinthians ontem, com a força da torcida, batendo mais uma vez o recorde sul-americano, né, de público no futebol feminino, conseguiu essa vitória, bateu a Ferroviária 2-1. A Ferroviária foi muito bem também, deu trabalho ao Corinthians, saiu na frente também, mas a equipe corintiana conseguiu essa vitória. É a 7ª vez que o Corinthians chega numa final de Brasileiro, a 5ª vitória, o 5º título, e mostra que Arthur Elias, que foi homenageado ontem também, novo treinador da seleção. O Rei Arthur. Exatamente, tem um futuro muito bom no que se levar em consideração o trabalho feito no Corinthians também, à frente da seleção brasileira. Vamos aguardar, né? O Corinthians, há muito tempo, é o time que mais sobra no futebol brasileiro na questão do futebol feminino. Corinthians é o time da virada. Corinthians Lembra? é o time do amor. Bom, 4h42. Por outro lado, no masculino, a Ferroviária chegou à final da Série D. Venceu o Atlético, não é? Atlético, isso. Por 2-1. 2-1. Com um que tinha vencido em Araraquara, 3-1. E a Ferroviária, lembra do Alan Dias? Esse cara também sempre tá em todos os times, hein? Tá lá no Atlético, jogou no Guarani, jogou no Botafogo de Ribeirão. Formado na base do São Paulo. Olha aí, tá fazendo gol lá. Geralmente, ele saiu do Botafogo e foi parar no ABC, né? E agora tá lá no Atlético e subiu. E com o ABC ele também subiu da Série C pra Série B, né? E com o Atlético da Série D pra Série C. E provavelmente vai ficar lá pra Série C, porque eu tenho uma tese que, assim, existem jogadores de divisão. Jogador que joga na B, na C. O Alan Dias, ele é um craque de bola pra Série C do Campeonato Brasileiro. Se ele for mantido no Atlético, provavelmente aí vai ser uma das peças importantes no time mineiro. O jogo foi na Arena Independência, porque o estádio lá em São João del Rei não tem capacidade permitida para os jogos decisivos da Série D. E, aliás, o primeiro jogo já é agora, quarta-feira, dia 13. É isso, né, Chabe? 13. O jogo da volta acontece no domingo ou no sábado, lá no Ceará. Perfeito. Você destacou esse resultado da Ferroviária. Você queria comentar alguma coisa, Cabelo? Sim, não, só comentar que o belo trabalho da Ferroviária, embora a Ferroviária caiu no Paulista, né? Caiu. Mas já se reergueu. A Ferroviária que faz um bom trabalho, a retomada da Ferroviária que sofreu muito nos anos 90, né? Caindo de divisão, etc e tal. Depois da geração do Bazan, né? Exatamente. A Ferroviária a Ferroviária foi semifinalista do Paulista em 85. Um timaço que a Ferroviária tinha com o Marcão, Wilson Carrasco, Nonoca, etc. Mas é legal. Como eu sou um caipira nato, eu adoro esses times tradicionais do interior. Eu fico muito contente com esse trabalho da Ferroviária e que continue assim. Bom trabalho. Fale 3 times do interior que não existem mais. Prudentina. Vossen. Não, Vossen tá na Bezinha, tava na Bezinha, Vossen de Assis. Corinthians de Presidente Prudente. Corinthians de Presidente Prudente, boa. O Guaratinguetá existe ainda? Não, é a Esportiva. Porque são 2 Guaratinguetás. A Esportiva Guaratinguetá, que disputou a primeira divisão na década de 60, e aí tem aquele Guaratinguetá dos anos 2000, que até a Ponte, naquele ano de 2008, fez aqueles mata-mata emocionantes, né? Mas são 2 Guaratinguetás diferentes. O Rádium de Mococa. Ginásio Pinhalense. Nossa, Ginásio Palmeiras, São João da Boa Vista. Todos esses times eu vi em loco. Você jogar com o Palmeiras, São João da Boa Vista, o Rádio de Mococa lá no Olímpico São Sebastião. Meu Deus. Mas e tem um detalhe, a Ferroviária hoje não é a Ferroviária que o Cabelo falou, porque a Ferroviária nessa leva de SAF, de clube empresa, a Ferroviária é um dos primeiros. Mas permanece, né? O nome, não é igual o Novo Horizontino. O Novo Horizontino a Ferroviária, só para os senhores lembrarem, aí tá, em 85, a semifinal do Paulista foi Portuguesa e Ferroviária, uma semifinal, e a outra Guarani e São Paulo. A Ferroviária, se eu não me engano, eu não lembro não, viu? Palu, Mauro Pastor, Marco Antônio Nonoca, Paulo Martins, Sidney e Wilson Carrasco, Serginho Dourado, Marcão e Nenê. Que memória. Técnico Bazani. O Nenê que era bom jogador. Você conhece o pai do seu Nenê, ou ele, Cabelo? Ou não? Não. Nenê... Mas só um detalhe.
Só um detalhe rápido. Mas a risada do Fábio Scheibe é mais engraçada que a piada. Mas esse Novo Horizontino, que pode até subir para a Série A, não é o mesmo que foi vice-campeão. Não é o Grêmio. Não é o Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Tanto é que o distintivo do Novo Horizontino atual, você vê lá, em 2010. Que foi o ano que eles encerraram o CNPJ antigo e abriram um novo. Mas pelo menos mantiveram as cores, a tradição, o estádio, né? Porque, pô, tem hora que e a Ferroviária, ela também, a Ferroviária recentemente... Ele foi numa alegria, né? Não, peraí. A Ferroviária, ela é SA, ela não é SAF, ela é SA. Santa Cruzense ainda existe? Lá de Santa Cruz do Rio Santa Cruz do Rio Pardo. A longínqua Estádio Leone das Camarinhas. Leone das Camarinhas. Nunca mais quero fazer jogo lá. Guarani jogou lá. Guarani jogou lá, na Série A2. Muito longe, Cabelo. E um calor de rachar mamona. Acho que a fita pro jogo nem chegou ainda, né? Deve estar chegando essa semana. Porque antigamente era assim que vinha a imagem, né? Mini DV. Mini DV, você tá louco, cara. Santa Cruzense, outra cidade longe, bem lembrado. E nesse final de semana também teve os jogos de ida da semifinal da 4ª divisão. Como foram os jogos, Oxai? Conta pra mim. Foram 2 jogos, né? O Catanduva jogou em casa e perdeu para o Taquaritinga por 1-0. Taquaritinga, então, em grande vantagem para garantir a vaga na final e o acesso a 3. Duelo regional, esse Catanduvense e Taquaritinga. Catanduva e Taquaritinga tem uma certa proximidade, divididos ali pelo rio Tietê, belo rio Tietê, para quem segue Armando Salles de Oliveira, e depois pega Marechal Rondon para chegar até Catanduva. E Catanduva também está na hora de mudar de nome, hein, gente? Deixou de ser Catanduvense faz tempo, é Catandu perde agora. Já tem um tempo já que não é Catanduvense, era vermelho o uniforme. O ouvinte manda aqui também, o Alessandro, que ele não sumiu, né? Ele não acabou, mas o América de Rio Preto também. O grande Diabo Vermelho. Fizeram o maior estádio do interior para se tornar a maior obra parada do interior de todos os tempos, né? O Teixeirão. Benedito Teixeira? Já foi numa decisão de A2 lá, Ponte América. O América ganhou da Ponte. Os dois subiram, mas o América levou a melhor. Cilinho era o treinador. Cilinho. O Bandeirante Birigui tinha sumido, voltou agora. Mas tinha sumido o Bandeirante Birigui. O Beck. E o outro jogo, o Chaime, envolvendo União São João de Araras, do grande Guilherme Pierangeli, e o Grêmio São Carlense, do Pedro Guilherme, o PG. Foi lá no Hermínio Mento, então o tradicional Hermínio Mento também em Araras. E deu União 3-1 para cima do São Carlense, jogo de ida. Próximo jogo é no sábado que vem, lá em São Carlos, mas União São João. Arara tentando voltar, então, a 3, está muito perto da final e também do acesso a 3 do ano que vem. União São João de Araras. Outro time tradicional, talvez o último grande time do União São João de Araras, foi aquele União de 2009, que o Piá era o meia armador do time, o goleiro era o Carlos Carioca. Esse talvez tenha sido o grande último esquadrão do União São João de Araras. Bom, 4h49, tem áudio aí, Elton Grimaldi. Vamos ouvir o ouvinte. Boa tarde, galera. Nesse dia 11, estava eu passeando no shopping Iguatemi, em frente de alguma loja de departamento, e todas as televisões começaram a passar e, para grande espanto, uma tragédia. Olha só, hein, gente. Mais alguém aí? Boa tarde, caros amigos da CBN Campinas. 99,1. Acertou. Meu caro amigo Eliel e a todos que faz a mesa Arena CBN. Carlão de Freitas. Vamos lá. Naquele dia 11, na parte da manhã ali, eu estava ali na Anchieta. Sabe aquele hotel que estava fechado? Que estava fechado, não, que está fechado hoje? Aquele hotel ali tinha umas áreas comerciais lá também dentro daquele hotel. Lembrei. Eu esqueço o nome desse hotel que fica aí. Era Campir Palace. Ali no primeiro ponto de ônibus. Que está fechado hoje, desativado. É verdade. Eu não me lembro o nome desse hotel, mas naquele dia eu estava numa reunião de palestra sobre vendas. Tá bom. Na palestra, naquele dia, na parte da manhã. E tinha, em alguma sala lá, me parece que tinha uma televisão ligada. Sim. E parece que a Globo, naquele momento, entrava com um plantão. Eita! Lembra aquela vinheta da Globo? Faz a musiquinha pra gente. Isso. Entendeu? Rapaz, naquele dia, naquele horário, eu estava justamente ali na Anchieta.
É que eu esqueço o nome desse hotel. Que Não, chega, não, ouvinte. Pelo amor de Deus. Deus do céu. Seja mais sucinto. Tá bom, a gente já entendeu onde você tava e como foi. Era só isso. Vai devagar aí. Mas qual que era o nome do hotel? Eu acho que é Campinas Palace, aquele hotel. Eu não lembro. Não sei, vamos ligar pro ouvinte, acho que ele já deve ter lembrado. Ele deve ter lembrado. Ó, o pai do Washington, nosso ouvinte, falou que tinha União Casabranquense. Nossa. Não, esse não União existia, Casabranquense. Ele falou que o pai dele era o presidente. Não tinha. Washington. Aí ele tá inventando. Deve ser time Não. de bairro, então. Não. Aí não. Aí é invenção. Essa aqui é verdade. Quem não lembra do grande Paulista de Jundiaí, né? Nossa. Na Mas época o áurea. Paulista ainda tá. O Paulista jogou sim, agora. mas na época áurea, campeão da Copa do Brasil. Lá em Casabranca, tinha o Corinthians de Casabranca, que foi profissional 7, 8 anos, e rivalizava com o Palmeirinha de Porto Ferreira, inclusive. O Palmeirinha de Porto Ferreira, hein, velho? O Washington falou que tinha aí. Não então, tinha, não. Aí vamos fazer uma mesa Lembra redonda. do Jaque? O Jaboticabal Atlético Clube? Esse acabou. Robert Todd Locke. Que é o Estádio rival Robert Todd Locke. Não, rival não, porque pra gente já acabou. O Cabelo. rival hoje da Inter de Bebedouro é o Tem um rival. Barretos. Tem um rival nosso aqui que acabou também. Salto, né? A Saltense, os dois. A Saltense e o Guarani Saltense. Saltense, é. Nossa, e era ruim pra gente que vinha fazer o jogo aqui em Salto, porque era um pulo, né? É bem complicado o jogo ali em Salto, mas enfim. Pra dar andamento no programa. Rival do Ituano, Vamos pro intervalo, Elton Grimaldi, a gente volta já. Arena CBN. O Minuto Café dessa semana coloca em pauta a medicina tradicional chinesa, autocuidado e preservação da vida. Afinal, é um tema com mais de 3.000 anos de história e acúmulo de conhecimentos voltados ao cuidado humano. Mas qual o foco da MTC? Como usar a tecnologia em prol da saúde? E qual o papel da mente e do corpo no bem-estar? Você confere estas e outras respostas no Minuto Café, desta quarta, no estúdio CBN. Oferecimento: Café Filosófico CPFL. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Eu nasci para cuidar de Campinas. Nesses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Arena CBN. 4h54. O famoso Aia Cabelo. Também acabou, né? Aia. O Araçatuba. Araçatuba. Lá do Ademar de Barros. O Araçatuba, Ademar, que teve vários anos na primeira divisão, na década de 90. Cara, eu fiz um jogo em Araçatuba, mas tem muito tempo. Talvez foi em 2005, 2004. Tem muito tempo que eu fiz um jogo lá em Araçatuba. Sim. Muito tempo mesmo. O Atlético Sorocaba também acabou, do Reverendo, né? Atlético Sorocaba. O Atlético Sorocaba, é verdade. Reverendo Sabe um também que deu uma sumida? Penapolense. O CAP, né? Clube Atlético Penapolense. Disputou a Bezinha, Lupe. Disputou a Bezinha, né? E Itapirense? A Itapirense tá na 3, se não me engano, né? É do Gé veio de lá. O Gé da ponta. E o Grêmio Prudente? Que foi esse Paulista disputou a Copa Paulista ontem com a Portuguesa, ganhou de 1-0. Pois é. No sábado. O Juventus, né? Também. O Juventus tradicionalismo da Moca. Mas não acabou, né? Não, mas jogou a Copa Paulista. É isso que ele tá falando. Sim. Disputou a Copa Paulista contra o 15. O 15 venceu por 2-0, mas poderia ter sido 3-4. Né? Sim. 2 gols de Maiquinho. Foi. Na Javari. Bom resultado do 15. Você já comeu canole lá na rua Javari, ô Cabelo? Sim. Eu fui ver Primavera e Juventus pela 2 esse ano lá e tive o prazer de comer o canole. Qual muito sabor? Bom. Doce. E chocolate. Não, tem chocolate de creme. Eu comi, mas me deu um piriri no meio do jogo, velho. Sério. Tive que o vestiário da arbitragem ficar lá no canto, né? No canto, pra quem tá na cabine, lá no canto direito. Tive que suplicar pra eles deixarem eu usar lá. Não deixaram, não. Saí pra fora do estádio, fui lá num barzinho da esquina,
Foi o jeito, né? Mas também come 4 canole antes do jogo, 10 horas da manhã no domingo. Ah, ferveu, né? Você quer o quê? Deu aquele tranco, né? A tampa do Marmitex explodiu, né? Foi embora. Bom, tem mais algum time que você lembre, Carlão, que acabou? Cara, o Cabelo acho que vai me ajudar aqui. Olé Brasil, lembra do Olé Brasil? Teve um time que o Magno Alves jogou aqui em Valinhos, né? Lembra, sim, Cabelo? mas eu vou falar de 2. O Valiense, não era o Valiense? Teve União Bom Retiro em Valinhos. Isso. União que Mas era o Valiense verde foi com o e Magno amarelo. Alves, Giba era o treinador. Mas aqui em Campinas, como não lembrar do Gazeta? Gazeta, Alô, Peri Scheibe, um abraço, hein, Peri? O Gazeta, que foi uma das maiores forças do amador de Campinas década de 60 e que revelou Cilinho como técnico. Verdade. Ó, o Rio Branco acabou? Rio Branco? Não, o Rio Branco. Tá na bezinha. O Neto que mandou o áudio, que tava lembrando o nome do hotel, ele pediu desculpa e tal. Neto, aqui você pode mandar o áudio que você quiser. Ô, louco. Mas tudo isso que aconteceu foi culpa de Eliel Almeida, tá, Neto? Aqui você tem cadeira cativa no nosso programa. Tamo junto, meu grande amigo. Teve Ponte Preta de Sumaré? Teve. Profissional. E Guarani Sumareense também. Profissional. Olha só, os ouvintes mandando aqui os clubes que não existem mais, mas outrora. E a Mogiana, né? A Mogiana que na década de 50, Ponte, Guarani e Mogiana dividiam as atenções na cidade. Eu conheci torcedor da Mogiana, hein? Olha aí, que bacana. Mas você conheceu o torcedor até da Arca de Noé, meu cara. Você tem um vasto conhecimento. Sabe onde eu passei? Eu fui nesse feriado aproveitar, né, com minha família. Eu tava voltando, passei em frente ao clube do Ipiranga. Tradicional Ipiranga, São Paulo. Paulista. Um dos principais. Esse não existe mais. Né? Mas ele até que tem uma estrutura boa ainda, a sede né? tem. É uma sede, isso. Sim. Eu fiquei assim impressionado. O Ipiranga é fundador da federação. O Jabaquara acabou lá de Santos? Não, tá na bezinha. Seve de Hortolândia. O Seve ele ainda existe, mas só pra o Batatais acabou. O Batatais acabou. Não, disputou a bezinha. Mas ele Fantasma da Mogiana. Disputou por disputar, né? Coisa que nem campo, né? Igual o 15 de Jaú, também existe, mas vive batendo na trave, faz boas campanhas na primeira fase e lota lá o Zezinho Magalhães, viu? Eu fico feliz. É outro que é tradicional daquela região 014, é o Noroeste de Bauru, né? Muita tradição. Muita Marília, o famoso mar. O Noroeste foi semifinalista da 2. O Noroeste tá pronto pra subir novamente pra Série A do Campeonato Paulista nos próximos de Castilho, anos. E o sarcófago, Lupi? Mudou, né? Então vai. Desculpa, vamos lá. William Cabelo preparou o sarcófago com muito afinco e separou um jogo interessante. Por favor, e essa música que você ouve no seu rádio, pode aumentar, Elton. Nossa, o Guaçuano. Guaçuano acabou. De Depois a gente continua. Essa música aconteceu, ela foi lançada no mesmo ano do jogo que o Cabelo separou. Por favor, Cabelo, pince um atleta de cada lado do sarcófago. Então, do mandante Marco Antônio Boiadeiro e do é visitante Renato Morungaba. É a francana. E aí? Antônio Boiadeiro? E aí? Boiadeiro é Botafogo de Ribeirão. Não, mas põe o VT do jogo pra eu saber como então foi. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver a reportagem do jogo direto dos arquivos da IPTV. Pra você que acompanha do YouTube com imagens. Pelo repórter eu sei quem foi. Vamos ver. Fizeram um jogo de nível técnico bastante baixo no Brinco de Ouro. No primeiro tempo, prevaleceram os passes errados, de ambas as partes. E só mesmo essa cabeçada de Tozinho mexeu com a torcida. No segundo tempo, os dois times se soltaram um pouco mais. E logo no começo, Marquinhos acertou essa bomba no travessão do Guarani. Refeito do susto, o Bugre respondeu com esse lançamento de Pedrinho para Tony, que chutou prensado. Na sobra, Careca também chutou. O goleiro Rômulo largou e o mesmo Tony bateu para o gol vazio. Guarani 1-0. Na pressão, o Atlético tentou um empate e poderia ter conseguido nesse cruzamento de Hélder, que pegou o efeito e bateu na trave. E nessa grande confusão na área do Guarani, que Tozinho salvou embaixo do gol. Final, Guarani 1, Atlético 0. E aí, Chay, de que ano foi esse jogo que você acompanhou aí no YouTube? 1986. E vocês? Eu vi ali Wagner Bacharel com a camisa do Guarani, 88. E aí, Almeida? Eu acompanho o Carlão. E aí, Cabelo? 88. Por favor, Cabelo, vem com a ficha técnica desse jogo sensacional. Guarani de Sérgio Neri, Marquinhos, Wagner, Júnior e Alberes.
Tozinho Boiadeiro, depois Wagner Mancini, Pedrinho Maradona, depois Zé Rubens, Tony, Mário Maguile, Careca, técnico finado Eli Carlos. O Atlético Rômulo, Carlão, Flávio, Luizinho e Paulo Roberto. Éder Lopes, Renato Morungabe, Moacir, depois Ailton, Marquinhos, Saulo e Helder, técnico Tele Santana. Que time, hein? Que jogo, hein? Parabéns, Cabelo. Jogo muito bom. Opa, quem que valeu. tava narrando esse jogo aí na imagem que a gente viu? Repórter José Carlos Silva. José Carlos Silva. É, o o Elton Elton Grimaldi acertou o repórter. O Elton é uma enciclopédia da imprensa campineira, né? Conhece todo mundo. Você jogava muita bola, velho. Pô. O José Carlos Silva? O Elton? Nas peladas, nas brincadeiras, era bom de bola. O Elton? Não, José Carlos Silva. José Carlos Silva. Trabalho hoje para um político da cidade. Segundou, vambora, né? Vambora que amanhã tem mais. Tchau, Carlão. Valeu! Se a gente falar tudo hoje, acaba o assunto Hoje amanhã. tem Novo Horizontino e Avaí. Atenção, Ponte Guarani, hein? Jogo importante para nós. Mais pro Guarani do que pra Ponte, né? A distância não vai mudar. Se o Avaí ganhar, tem outro time com 27 que entra na zona de rebaixamento. Que é a Chape. Mas é mais um time chato chegando a 32 pontos, 30 pontos. No final dessa história, eu já tô até vendo o Cabelo. Calma, Carlão. Tchau, Chay. Aí, tchau, Cabelo. Vambora. Valeu. Valeu. Arena CBN. Apresenta Eliel Almeida, Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A